versões. SQL Server eu chego para instalar, tem lá, o cliente é muito pequenininho, não vai pagar licença, tem uma versão Express, tem um SQL Standard que para aí com 24 cores, 128 GB de memória, que já segura muita empresa grande por aí. Mas tem algumas limitações, Rebuild Online, Resource Governor, Always On com Read Only, não existe. E no SQL a gente tem a Enterprise, que aí tem tudo limitado, vai onde o seu hardware vai lá em cima. E tem a versão Developer Free para aprendizado no SQL Server. Como é que a gente separa isso no Postgre? SQL é Express, Standard, Enterprise e o Developer para teste. O Postgre, como é que ele divide isso? Postgres. Quando você instala, você já vai ter a versão. Não tem, a gente vai até falar disso, né? Não tem o que pagar, então não tem essa definição de Enterprise, Standard, nada disso, certo? Não. Só para não ser injusta, acho que você vai falar isso, a gente tem um Postgres EDB, que aí o Laú acho que já iria falar disso, né? Vamos lá. Eu acho que a melhor descrição que eu já ouvi disso é do cara da Ongres. Nossa, eu esqueci o nome dele. Fabrício que trabalha na Ongres, se puder me lembrar. Hernandes, eu esqueci. Foi uma das melhores explicações, tá? Basicamente, o Postgres ele funciona como um kernel de banco de dados para o ambiente. Tá? No Linux você tem um kernel, mas só o kernel você tem muita coisa, mas você não tem tudo. Você acaba colocando ferramentas a mais para ir tendo mais funcionalidades, né? No Postgres, ele te dá a engine. Álvaro Hernandes, obrigado, Fábio. O Postgres, ele te dá a engine de banco de dados. O que essa engine te dá? Cara, conexão ao banco, criação de tabela, índice, enfim, uma cacetada de coisas que o Postgres é excelente, tá? Mas o Postgres, ele é feito desde a sua concepção para ser extensível. E, cara, eu vou falar muito disso a noite toda. Mas ele é extensível, tá? Então, assim, a comunidade tem muita coisa. Então, você tem empresas que montam pacotes e que têm pacotes de produtos para estender as funcionalidades do core do produto. A gente tem uma empresa que foi uma das pioneiras nisso, que é a IDB, que é a Enterprise DB. Ela tem um grupo de produtos, e esse grupo de produtos é código fechado, tá? Então você tem ferramentas a mais de backup, tem ferramentas a mais de monitoramento, você tem ferramentas a mais, né? Você tem outras empresas que fazem isso também de forma gratuita. Então, assim, vamos falar de produto subscrito de Postgres, só que a subscrição é um pouco diferente. A IDB, por muito tempo, e ainda hoje ela faz a venda do produto subscrito Enterprise por conta desse hall de ferramentas que ela vende, e outras empresas subscrevem o suporte ou o empacotamento desses produtos, tá? Mas a gente vai falar muito do ecossistema do Postgres, porque tem muita coisa mesmo. Então, Postgres não tem ferramenta, não tem produto standard Enterprise, não. Postgres é Postgres. Agora, algumas empresas vão colocando ali a sua maneira de pensar o produto, tá? Então, para a gente não confundir isso. E o ecossistema, ele funciona assim, tá? Ele é feito para funcionar assim. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a Enterprise DB, ela fez a aquisição da Second Quadrant, que é uma outra empresa, que faziam trabalhos parecidos de maneiras diferentes. Nesse momento, o time core de desenvolvimento do Postgres, ele começou a ter a maioria na IDB. E existe uma regra na comunidade que nenhuma empresa pode ter mais que 50% dos desenvolvedores por conta do risco para a comunidade. Então, o que eles fizeram? Abriram mais vagas e colocaram pessoas de outras empresas para o core team. Então, e a própria comunidade, ela apoia e incentiva a criação dessas empresas que, com a sua maneira de enxergar um ambiente de banco de dados, ferramentas e soluções, vai tornando o ecossistema do produto mais rico, tá? Então, você pode ter empresas que te forneçam isso, e, em geral, o que elas fornecem? Olha, eu tenho uma ferramenta que faz backup diferente, eu tenho uma ferramenta que faz um monitoramento diferente, eu tenho uma ferramenta... E elas vão fazer isso. E vão vender. O Postgres, comunidade, ele não tem essa diferenciação, tá? Tá, então, mas na prática, realidade Brasil, se a gente fosse falar assim, quantos por cento das empresas que
Claro que você não vai saber, mas das que você conhece, você vai em eventos de Postgre, etc. Tem um pessoal do Postgre no chat aí também, se puder ajudar. Qual percentual de empresa que só entra e usa o Postgre ou entra e contrata esses produtos de parceiros e etc? 50%, 30%, 10%? Você tem ideia ou não? A grande maioria usa a comunidade, tá? Versão gratuita. E aí existe um detalhe. A maioria das empresas, por exemplo, a Second Quadrant, ela fornece esses produtos, comunidade também. Alguns produtos, como Free, o código fechado e o produto livre, algumas empresas tanto com código quanto com produto livre, mas elas também fornecem. Então, assim, você coloca lá o Postgres, coloca o produto, coloca tudo e continua no Stack Open Source. E quando que elas compram? Em geral, é uma avaliação de risco que você faz dentro da sua empresa. Basicamente, você vai começar com open source. A grande maioria dos casos vai começar com a versão gratuita. Vai chegar um ponto, porque assim, o DBA que está no cliente não é toda empresa que tem times para desenvolvimento de tecnologia. Em geral, eles estão ali muito mais para sustentação, para montagem de arquitetura, montagem de componentes, e esses componentes têm seus suportes, tá? Então, o cara, ele começa com o ambiente, instala o Postgres, instala a ferramenta de backup, o Barman, por exemplo, vai colocando esses componentes e uma hora ele vira e fala, cara, eu tô com muito componente e eu não tô com braço para dar manutenção nisso. Então eu vou comprar o suporte, eu vou subscrever esse produto. E aí, nesse ponto, ele começa a fazer isso. Não são todos os clientes, não são todas as empresas. E isso é uma avaliação de risco interna, dos próprios times das empresas. Alguns times escolhem, não, cara, eu vou instalar e eu vou manter que tá tudo certo. E algumas empresas escolhem esse suporte. E, em geral, esse suporte vem ao core do produto, as ferramentas, aí tem variados modelos, tá? Inclusive, isso é um ponto, para mim, muito positivo da comunidade. Quando a gente fala de Postgres, a gente fala muito de escolha, tá? Muita coisa, nada no Postgres é fechado. Então você tem possibilidade de escolha de ferramentas, de empresas, de produtos, tá? Então, mas a grande maioria dos cenários trabalha o open source direto da PGDG, com poucas coisas externas, tá? Porque o core funciona muito bem. Você tem ali a engine, você tem algumas ferramentas ali de backup, né? Geralmente o pessoal já tem um monitoramento no ambiente, então só manda conectar no Postgres e já está monitorando. Então, assim, essa parte já funciona muito bem. E aí, quando você precisa de uma escala maior, você começa a colocar mais componentes, tá? Quando eu falo escala, não é... então Postgres você conecta 1000 pessoas, você conecta ali 1000 pessoas. Não é isso. Quando eu falo escala, por exemplo, o banco começa a ficar muito grande e fazer um backup full, constante, não é mais tão interessante. Então você começa a colocar um backup diferencial. Quais ferramentas fazem backup diferencial? Aí você começa a olhar esse tipo de coisa, tá? Mas a engine, cara, vai funcionar maravilhosamente bem aí para uma escala absurda. Né, inclusive. O Davi fez uma observação aqui bem legal. O EDB é uma boa opção para quem está migrando de Oracle para Postgres, porque ele tem aquele nível de compatibilidade com o Oracle, né? Obrigado. O que a EDB fez? Ela tem dois produtos. Ela tem um produto que é o Postgres convencional, empacotado e modificado por eles, tá? Com algumas coisas que eles acham que são interessantes no produto. E eles têm a versão Enterprise. Na versão Enterprise, qual que é a grande diferença dela? Eles colocaram uma extensão do Query Optimizer que reconhece basicamente a linguagem SQL do Oracle e implementa o PL/SQL. E aí a EDB, acho que ela fala de 98%, 99% de compatibilidade, eu não lembro, mas é um percentual muito alto, tá, de compatibilidade. Então, quando você precisa migrar de um Oracle para Postgres, o EDB ali é um caminho inicial excelente, porque você já não precisa escrever 100% reescrever 100% do que existe lá. Você precisa adaptar um percentual muito menor. Então, nesse caso, o EDB, cara, é uma baita opção. Esse EDB fica para sempre lá na produção, porque o código Oracle tá rodando, vai rodar forever. Aí você pode escolher reescrever ou não. Se
Se você não reescrever, você vai rodar no modo de compatibilidade infinitamente. Se você for reescrevendo, porque algumas pessoas querem fazer a migração, mas, cara, migrar código de aplicação é um negócio muito complicado. Eu trabalhei numa migração de uma empresa, de um ambiente bancário de SQL para DB2. Eu estava no time de DB2. Cara, é uma migração que mais de 10 anos e até hoje não terminou. Então, assim, para esse tipo de cenário, você virar e falar, não, vamos migrar, tirar produto X e colocar no Postgres. Cara, às vezes demora 5, 6, 7, 10 anos. Então, nesse ponto, você ter essa opção, eu considero excelente, tá? Beleza. Então, simplificou bastante essa questão de Express, Standard Enterprise, não tem nada disso. Postgre e com alguns módulos pagos, ferramentas, igual até na SQL a gente tem SQL Monitor, ferramenta de backup, de monitoramento, tem umas extensões por aí. Perfeito? Já Cara, começou e mais aí, só uma parte nisso, tem muita coisa no Postgres que é vendido como Enterprise, e eu tomei até um susto quando eu cheguei, que eu comecei a mexer no produto, né? Por exemplo, quando você está no SQL Server, por exemplo, você tem lá o Advanced Scanning, que é você poder compartilhar a Table Scan, Sequential Scan, né? Isso é uma funcionalidade que está no Enterprise. E aí só um detalhe, assim, galera, eu não mexo full time com SQL Server tem alguns anos, então eu vou esquecer algumas coisas, tá? Várias e muitas eu não vou... Tá ainda talvez no caminho não tão certo, mas até o período onde eu lembro, o Advanced Scanning ele era uma funcionalidade Enterprise. Isso tem no Postgres e não é nenhuma funcionalidade. Se você procurar na lista de features do produto, você não vai ver lá um nome como Advanced Scanning. Eu fui descobrir que existia o Advanced Scanning estudando a Shared Buffer e que um comportamento da Shared Buffer é idêntico ao do Advanced Scanning. Então, por exemplo, uma outra coisa que Delayed Durability. Isso tem no Postgres, eu não sei nem há quantos anos. O que é o Delayed Durability? É você entregar o commit sem ter escrito no disco, basicamente isso, tá? Você escreve no buffer do transaction log e já libera a transação para o cliente. Isso no Postgres é um parâmetro que existe, cara, eu acho que desde que implementaram o protocolo WAL. Se não foi quando implementaram, foi pouco depois. É um parâmetro, você troca de um parâmetro para escrever no disco para outro parâmetro para quando escrever na memória libera o commit, quando ele fizer a escrita no buffer do WAL. E aí eu acho legal no Postgres, porque muitos desses parâmetros, os nomes são bem sugestíveis. Por exemplo, no caso seria o sync commit, né? Que é on ou off. Então a gente já sabe se vai ser a escrita síncrona ou não no log, o commit. Já no SQL Server, delay de durability, que aí você vai ter que ver o que é o delay de durability. Que você vai ver que por trás das contas é o sync commit. É porque aí tem um nome, tem um lançamento, tem uma divulgação em cima. Tem essas coisas. Cara, por exemplo, coisa de nome do Open Source que aí é muito engraçado e, assim, por vezes interessante. No SQL Server a gente chama de o log de transações de Transaction Log, é um nome que faz muito sentido. O que é o Transaction Log? É uma implementação de durabilidade do protocolo WAL, Write Ahead Logging. Isso foi implementado no Postgres. E como é que eles implementaram? WAL. Como é que é o nome do arquivo? WAL file. Mas quando era log antes, né? O nome do arquivo era log antes, né? Dava muito problema. Que nem no DB2. A galera excluía pensando que era um log normal, que não sabia que era o até a versão log 95, 96, o nome era xlog, da pasta onde guarda os WAL files. Na documentação você vai ver sempre o WAL file, tá? Mas a pasta era xlog, que era de transaction log. Aí a galera achava que era o log de eventos. Que dá lá, quando a pessoa errou login, errou não sei o quê. Aí a pessoa, tá ocupando espaço pra caramba, vou apagar isso aqui. Pá, cara, isso dava muita merda. Aí o pessoal renomeou para PGWAL, né? Então, assim, mas tudo que você for ver, ele vai referenciar como WAL file, ou segmento WAL, ou
e que em outros SGBDs a gente geralmente vai ver um nome associado àquilo, por mais técnico que seja.